Sejam muito bem-vindos ao nosso 6º episódio do podcast O Ciclo. Eu sou Rafael Granella, host aqui do podcast, hoje com o César, nosso co-host, e com um convidado muito especial, ele que é sócio da RDO Marketing, assessoria de marketing focada em vendas através do digital, expert em gestão de tráfego, gestor de inteligência artificial, formado em excelência em vendas B2B pela FGV, vendedor e empresário, Everton Reinaldo. Prazer de ter aqui, né? Um fornecedor, virou amigo, virou cliente, e a gente vem aí já há um bom tempo, né, se conhecendo e estreitando os relacionamentos. Então, muito obrigado por ter aceito o convite. Prazer de ter aqui hoje. Obrigado, Rafa. Obrigado, César, vocês dois, pelo convite de estar aqui hoje. É um prazer. E é um assunto que eu sei que a gente vai conseguir entregar um bom conteúdo aí pra galera, né, que tu vai desenvolver aqui com a gente, principalmente falando de negócio, né, que é um âmbito que, cara, o coração queima por isso, né? Exatamente. E, cara, ciclos, né? Tudo são ciclos, empreender são ciclos. E o marketing, eu enfrentei muitos ciclos dentro do marketing. O marketing, eu tive experiências ruins com agências, tive que entender alguns mecanismos e processos, e é algo que eu vejo muito no negócio de marketing, algumas falhas, é muito sobre isso que a gente vai falar hoje, o marketing além da entrega. Né, que é justamente o negócio de marketing de um modo geral, tudo que envolve o por trás e o porquê que muitas agências são falhas nas suas entregas. Então vamos explorar bastante esse assunto. Mas antes de tudo, me fala um pouco mais como é que tu chegou no negócio de marketing, fala um pouco mais da tua história aí para o pessoal te conhecer. Beleza, eu vou resumir aqui, senão eu ia ocupar uma hora inteira do podcast para falar dessa parte. Mas assim, resumidamente, né? Eu me criei em Camaquã, ao sul do estado, do Rio Grande do Sul. Trabalho desde os 9 anos fora de casa. Trabalhei em várias outras coisas antes do marketing, que não tinha nada a ver com marketing. Me formei em outras áreas também que não tinha nada a ver com marketing. Desde lavoura de arroz, eu vim lá da parte da agricultura mesmo. Mas sempre tive aquele desejo, aquela vontade, né, aquele pensamento de eu quero fazer algo diferente. Eu quero mudar a minha vida, né? Aquela vontade de mudar o rumo da minha família também, veio de uma família humilde, e desde cedo trabalhando, tendo que enfrentar isso, eu fui amadurecendo muito cedo, mas a curiosidade sempre me levou a pensar o quê? O que eu posso aprender? Sempre fui muito curioso. Se tu sentar e dizer para mim assim, cara, eu vou te ensinar tal coisa aqui, eu posso até não aplicar isso no meu dia a dia, mas eu vou prestar muita atenção e vou aprender. E por um tempo, isso foi engraçado porque as pessoas falavam que você precisa ser bom em uma coisa. E eu me senti até um pouco culpado com isso, quando aconteceu, porque justamente o quê? Eu não me sentia bom em uma única coisa. Eu entendia um pouco de várias coisas, só que o que aconteceu, para minha felicidade, é que o mundo deu uma volta e mudou. E, obviamente, eu fui me desenvolvendo, entendendo que eu conhecer um pouco de várias coisas, eu desenvolvi a minha comunicação e consegui conversar melhor com as pessoas. Depois de um período eu me tornei fotógrafo, foi onde eu comecei a ter mais contatos com marketing, né? Não diretamente, mas porque a fotografia evoluiu para o digital, eu peguei todo esse processo também e acabei me aprofundando, então precisava fazer o quê? Ser o próprio marketing, ser o próprio financeiro, ser vender, e aí a gente começou a entender os canais de marketing que aconteceram, foi onde eu me envolvi mais, até o momento que eu vim para Caxias do Sul, em 2019, cheguei aqui, achando que sabia de muitas coisas, querendo empreender, com R$1.000 no bolso, e um sonho também, né? Comecei a empreender com fotografia e logo em seguida veio a pandemia. E aí veio onde eu comecei, acho que ser esmagado, pressionado e me desenvolver também. E aí foi onde, dentro da pandemia, eu me mantive por um bom tempo com fotografia, não foi sustentável, não tinha uma gestão, entendia de negócio como um todo, eu tinha uma habilidade, eu sabia vender essa habilidade. E aí sim, depois, eu entrei em outra empresa, que é uma franquia de academias muito grande aqui da região. Entendi mais e vi toda uma visão de negócios, entendi mais e tive mais um contato aprofundado de marketing e comecei a olhar para esse mercado. Me tornei um gestor de tráfego e aí depois eu comecei a empreender com o digital. Muito legal. Parecida com a tua história, né, César? Parecida. Só não tive tantas outras coisas antes, né? Mas me formei em engenharia civil em 2020, pandemia e tal. Acabei indo para essa área digital. E até hoje vou, junto com o meu parceiro Matheus Rosa, filmar casamento, produzo conteúdo para outras empresas e toco gestão de tráfego também. Falar de formação e coisa assim, eu tenho coisas que
Cara, é um contraste extremamente alto. Eu sou formado em soldagem, supervisor de soldagem, com MIG, MAG, TIG, arame tubular, todas essas coisas, porque uma época eu queria ir pro Porto, lá em Rio Grande, aí teve aquela crise do Porto, não fui, e algumas coisas meio aleatórias, né? Mas acabei vindo para esse caminho e me encontrei na parte empresarial também. Sabe que as pessoas, elas têm muitas dúvidas, todo mundo acha, preciso ser bom só numa coisa, né? E até tenho visto pesquisas que cada vez mais os profissionais que têm se destacado no mercado são aqueles que têm uma visão ampla sobre várias áreas. Claro, é importante que tenha uma especialidade, mas quanto mais a gente consegue conectar outras áreas, mais a gente performa dentro de uma área. Então, eu tive uma experiência no mercado de engenharia mecânica, por exemplo. Não sou engenheiro, mas trabalhei com vendas de produtos para esse mercado. E isso fez eu enxergar vendas de uma forma diferente, enxergar pessoas de uma forma diferente. Essa experiência me ajuda muito hoje. E às vezes a gente não entende, né, o quanto que algumas coisas acontecem errado, e eu falo sempre que coisas acontecem errado para que outras deem certo, desde que tu continue no movimento. Sim. Né? E tu, por conta de coisas que deram errado, por situações e mudanças do destino, tu chegou e hoje tem tua agência de marketing. Qual o principal desafio hoje de ter uma agência de marketing? Olha, são vários, né? Mas alguns são, obviamente, a baixa barreira do mercado. É um mercado que tem uma baixa barreira. Você não tem uma formação, por exemplo, de um médico que eu preciso ter. Olha, como que eu vou ser um médico? Eu preciso ter uma certificação. Não é qualquer um que se diz médico. Então, tu tem uma barreira muito baixa com vários entrantes e uma consciência extremamente baixa do mercado. Por mais que o marketing já está há muito tempo, né? É uma consciência muito baixa. O problema não são os entrantes, porque todo mundo vai entrar no mercado, assim como eu também tive um momento que eu fui um entrante no mercado. O problema é se manter com o entrante que se mantém com a consciência baixa, faz uma entrega mínima, que talvez até pela falta de consciência dele mesmo, não consegue levar a consciência do cliente e prejudica o mercado, porque ele não eleva a consciência do próprio cliente dele, não eleva os resultados, não eleva a consciência de uma estruturação de marketing a médio e longo prazo, e aí você cria um mercado viciado. Viciado em quê? Nas promessas que hoje tem no digital. Me contrata que em X tempos eu faço prosperar muito, é só colocar aqui, o lead é barato, é esses formatos. E aí é o típico formato de balde furado, que são modelos de negócio. É onde tu tem uma prospecção muito grande de volume, tu fecha clientes, uma retenção baixa porque tu não consegue entregar resultado, e aí saem as pessoas feridas para o mercado. E aí quando ela encontra um profissional que mostra uma estrutura, um contexto, uma construção, ele faz o quê? Mas isso daqui tá muito caro, algo nesse sentido. Então ele tá machucado, ele tá ferido, ele precisa ser tratado, cuidado primeiro, né, levar essa consciência, e aí sim ele vai entender como que se constrói um marketing efetivo. Legal, legal. E hoje dentro desses desafios, Reinaldo, pensando, né, nas pessoas, o que tu enxerga que, como gestor, como dono de agência, seria importante o profissional começar a desenvolver nesse sentido? Assim, o que tu daria de passo? Vou falar muito pelos meus passos, tá? Eu acho que o profissional ele tem que já visualizar a longo prazo. O profissional que trabalha a médio prazo, um exemplo médio prazo ou curto prazo, né? Vou até pegar um curto prazo. Eu consigo faturar isso e pago as minhas contas do mês, eu vou conseguir agora comprar um carro, vou conseguir fazer isso aqui. Ele está sobrevivendo com a habilidade que ele tem. Ele está fadado ao que o mercado vai direcionar ele, ou que as coisas vão acontecer. Ele não está conseguindo criar uma previsibilidade, uma estratégia para crescer. Ele não está crescendo olhando para o futuro, para construir um negócio. Ele está faturando razoavelmente bem para ele, até o momento que o mercado mude e ele tem que se adaptar. Então, hoje, desde o meu primeiro momento, quando eu comecei a engrenar um pouco mais consistente no marketing, eu já comecei a visualizar. Eu não posso mais me posicionar como um gestor, e sim como uma empresa. Então, até mesmo quando eu estava sozinho, eu já comecei a posicionar a minha marca, minha empresa, e para onde ela estava indo, e o que ela queria comunicar, quem ela iria ser. Entendi, legal. E dos desafios que tu enfrentou, olhando para o teu passado, para toda essa trajetória, mudar para Caxias, sim, chegar com R$1.000... começar a construir a agência, né? E hoje, no momento que vocês estão já com uma agência, implementando inteligência artificial nos negócios, de todos esses desafios, qual que foi o que mais te gerou aprendizado e quais foram os aprendizados que tu tirou disso?
Olha, eu acredito que o maior que me marca muito ainda, e que eu lembro um pouco mais de intensidade, foi justamente o momento que eu passei aqui empreendendo com fotografia, tudo fechou, eu tinha um escritório, eu tinha um sócio na época, né, e deu tudo de errado que poderia dar, e eu não tinha consciência para lidar com as situações. Eu fiquei endividado, eu tive que abandonar, sair da sala, eu tive que vender equipamentos para poder pagar as contas. Eu não tive uma gestão tão boa, né, como eu teria hoje, para administrar e para negociar. Então eu me vi numa situação onde eu trabalhava para um outro fotógrafo por R$500 e alugava o apartamento dele por R$500. Eu só tinha onde morar, exatamente. Eu não tinha cama, eu dormia no chão, nesse apartamento, num kitnet. Eu não tinha internet, eu tinha vendido meus equipamentos, porque o meu maior medo era ficar devendo. O maior medo era esse. E eu sentia muita falta da minha família, eu estava sozinho, sem amigos, sem nada, tudo fechado. E eu pensei assim, cara, o que eu vou fazer? Porque eu escolhi crescer. Mas o momento, virada de chave que deu aquela que até hoje eu me mantenho nesse ponto cara, é uma escolha. Eu não posso voltar para trás. Isso acho que é o momento que mais me marcou. Nem foi algo tão profissional, mas é aquilo que, cara, eu não posso voltar para trás. Não tem plano B, não né? Não tem. Não tem plano aqui. B. É isso aqui. Eu lembro que minha mãe me ligava e dizia, como é que tá? Tudo certo? Volta para cá, porque não sei o quê, né? E isso estava no meio da pandemia. E eu disse, não, tá tudo bem, eu tô me virando. E não tinha nem fogão, eu comia ovo cozido numa jarra elétrica. Era o que eu tinha. Caraca. Foi bem intenso, assim. Não é se fazer de vítima, sim, né? Sim. Acho que não é o vitimismo, isso me amadureceu, me fortaleceu muito. Naquele momento era um pouco difícil, foi bem difícil, mas me fortaleceu. E não tinha plano B. Eu desligava, chorava, né? Não chorava ali com ela, não falava que estava mal, não falava que queria voltar, mas ficava, cara, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Porque eu não conhecia ninguém, a cultura para mim era diferente, eu não tinha família aqui, não tinha amigos aqui. E aí, obviamente que sempre realizando um bom trabalho, teve pessoas que me estenderam a mão, que me ajudaram, né, bastante. Eu tive o Diego Frigo, um fotógrafo de Garibaldi, que pegou uma mala, 20 e poucos mil em equipamento. Ele já foi meu mentor na época, né? Ele disse, cara, trabalha. Ah, quanto é que eu tenho que te alugar? Quanto é que eu tenho que te pagar? Cara, só trabalha, cuida do que eu tô te prestando e trabalha. E foi o que eu fiz. Trabalhei. Muito bom. Que massa. Muito bom. Cara, eu vejo que esses momentos difíceis não é vitimismo, né? Tem gente que olha, isso é vitimismo e tal. Mas é muito sobre a nossa história e a casca que a gente cria. Né? Cria casca. E eu vejo que tudo isso são preparações para o futuro. Já passei por momentos, né, extremamente difíceis também. E hoje eu olho para trás e eu penso, cara, as decisões que eu tenho tomado, que tem me levado para níveis acima, foi graças àquele sentimento ruim, aquela casca que eu criei nesses momentos de dificuldade. Nos momentos que eu não voltei atrás. Nos momentos onde tudo fazia com que eu desistisse, mas eu continuava na decisão de seguir em frente, de fazer dar certo. O que tu diria que foi a decisão mais importante que tu tomou, além dessa? Né? Além do fazer dar certo. Cara, eu vou fazer dar certo. Isso foi uma decisão, né? Mas qual foi o ponto, de visão ou decisão que foi importante para que tu continuasse? O que tu pensava? O que te impulsionava a continuar? Olha, acho que uma das decisões mais importantes foi, e hoje eu tenho mais consciência dessa decisão, até por causa do Brain, que eu participei, sair da casa da minha mãe. Foi uma decisão muito importante. Né? Eu sou filho de mãe solteira, meus pais são separados, enfim. Então eu sempre participei na contribuição da casa. Nas despesas, cuidar dos meus irmãos. Eu sou o irmão mais velho também. Então eu tive a consciência de, ali pelos meus 20 anos, minha mãe tá bem, meu irmão tá bem, minha irmã já estava casada, estão bem. Agora eu preciso romper esse laço. Agora eu preciso dar esse passo e eu preciso seguir o que eu quero seguir. Por mais que ela dissesse, fica, não vai, foi assim, né? Aquela coisa, né? Claro que instinto de proteção dela, outra consciência, outro conhecimento, mas eu precisei dar esse salto. Então, foi o ponto mais decisivo para mim.
das coisas que começaram a acontecer depois. Sim, sem dúvida. Se tu não tivesse decidido isso, não estaria aqui. Exatamente. Não teria passado pelo outro ponto. E eu vejo cada vez mais os jovens hoje, quanto que é difícil tomar essa decisão, né? De romper o laço com a mãe, de ir desbravar o mundo e a gente foge muito dos sentimentos ruins, né? Fica fugindo de sentimentos ruins. E às vezes não se toma uma decisão por conta disso. E empreender, principalmente, né, nos dias de hoje, exige muita resiliência. Porque não é fácil. Pô, vamos pegar o próprio negócio de marketing. Cara, com quantas agências tu concorre? Sim. É extremamente mutável, né? Tem que estar o tempo inteiro. São ciclos após ciclos, né? Exatamente. E muda muito, né? Pô, vamos pegar a agência de marketing. Quando eu cheguei em Caxias lá em 2018, como que eram as agências de marketing e como que são as agências de marketing hoje? Às vezes são agências que não chegam na frente da gente e nem sabem o negócio que a gente tem. Né? Ou estão trabalhando muito por quantidade, não te ajudam a criar, não te ajudam a pensar. Como que vocês se diferenciam hoje no mercado? Perfeito. Bom, falando ali, só pegar esse gancho das agências, né? Se a gente pegar um tempo atrás, a tecnologia ela evoluiu muito agora e vem evoluindo cada vez mais com tudo, com inteligência artificial, com tudo, vem cada vez sendo mais acessível às pessoas. Então a gente tinha o estilo das agências que era o quê? Fazer post. Muitas cresceram fazendo isso. Fazer o social media era uma agência de marketing antes. Uma agência mais robusta era uma agência publicitária, que era aquela que fazia lá, fazia fotografia, trabalhava no Photoshop para preparar uma capa para uma revista, algo nesse sentido. Essa era a mais robusta, né? O marketing em si, digital, os anúncios online, eles são recentes, ali a partir de 2000, já tinha um pouco mais antes, mas começaram a tomar mais corpo em 2008, onde só tinha lá o Google Ads, né? Depois veio o Facebook, tudo isso. Então isso se propagou muito. E aí quando a gente olha para o mercado atual, o que acontece? O marketing ele foi visto como um final para muitas pessoas. O final da seguinte forma: eu contrato marketing então porque eu vou vender mais. É a varinha mágica, né? Que é o defeito hoje do mercado. É olhar, eu não estou vendendo, então eu vou botar o marketing porque o marketing vai vender mais. E aí se frustram com o quê? Não aconteceu a venda. O marketing não funciona. Mas marketing é atração, marketing é marketing. E o que a gente começou a olhar para o nosso negócio, e eu olhei sempre para a RDO dessa forma. O meu cliente é como se fosse um investidor. E eu sou como se fosse ações, né? Bolsa de valores. Então o que acontece? Ele só vai colocar mais dinheiro, só vai comprar mais de mim se eu colocar mais dinheiro no bolso dele. Como que eu coloco mais dinheiro no bolso dele? Fazendo ele vender. Então a gente começou a olhar, quando eu estava sozinho, né? Quando eu estava sozinho, hoje eu tenho a sociedade com a Marielle. Então eu já olhava e a gente alinhou muitos pontos que o nosso foco é usar o marketing como ferramenta. Eu não preciso te ensinar o Rafa a dizer, olha, isso aqui o CTR está ruim, isso aqui está ruim, esse número aqui. Tá, isso aqui é técnica. Parte técnica operacional. Fulano, qual é o teu plano? A meta que você quer chegar, como é que está a performance do teu time, aonde é que você está armazenando os leads, o que você quer comunicar, qual é o posicionamento da empresa. Vamos montar um planejamento estratégico a favor da tua empresa. Não copie e cola de outro lugar, que é o que a gente vê muitas vezes. Funcionou para cá, vou copiar e vou colar lá para ele. Tá, mas ele está indo para o mesmo lugar, é o mesmo público, é o mesmo estilo, é a mesma verba, são vários pontos que influenciam. Então a RDO hoje ela se diferencia e busca um marketing focado em vendas. Por isso que a gente se posiciona dessa forma. E aí entendemos o quê? Que nós, além do marketing, a gente faz uma assessoria. Eu não sou especialista de ir lá e fazer um treinamento especializado em vendas. Mas a gente assessora o nosso cliente hoje justamente para olhar um funil de vendas, um ticket médio, o que vai mover ponteiro dele crescer e botar mais dinheiro no bolso dele. Legal, muito bom, muito bom. Bom, antes da gente avançar, tem que fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, né? A Tudo em Grãos, lá do Alex, sempre apoiando com alguns amendoins e outros produtos, Casa Natural. Naturais, saudáveis. Muito bom. O Alivans Mentoring Club, que é meu clube de mentoria. E aqui o Bradocast, né? Que não deixa de ser um grande parceiro e o pessoal sempre por trás das câmeras fazendo um excelente trabalho. E meu muito obrigado a todos vocês que têm apoiado aí o nosso podcast. E estamos abertos aí a novos patrocinadores. Então fica ligado aí e me chama. Mas vamos lá. Everton, Reinaldo, eu sempre te chamo um pouco de Reinaldo e um pouco de Everton, né? Me fala um pouco mais. Quantas pessoas vocês têm hoje no time? Hoje nós somos, dentro da RDO, nós somos
4 pessoas do time e nós temos mais 2 pessoas externas. Não, 3 pessoas externas. E hoje todo mundo home office. Todo mundo home office. Cara, isso é uma grande curiosidade que eu tenho, porque eu sou muito da era antiga, né? Eu sou o cara do presencial. E eu vejo que é um grande desafio para as empresas hoje lidarem com isso. A gente tem uma mudança de cultura, né? Onde os jovens estão cada vez mais querendo o tal do home office. E ao mesmo tempo, para o negócio de vocês, os profissionais, eles querem o home office, eles querem trabalhar de casa. E isso é um desafio, né? A retenção das pessoas, manter as pessoas num bom fluxo de produtividade e principalmente integrar tudo isso dentro dos processos, dentro dos projetos. Como que vocês fazem para manter uma cultura e ao mesmo tempo desenvolver as pessoas para que elas sigam dentro da visão de vocês? Beleza, eu vou falar sobre isso e depois eu vou dar um tiro no pé. Porque é importante, a gente tem que ser bem transparente com isso. Bom, primeiramente, para a gente manter a cultura e construir isso, né, dentro da empresa, todos são home office, né, hoje dentro da RDO. Primeira coisa é comunicação. Se não tem comunicação, eu já consigo quebrar totalmente a minha cultura. E se eu não tenho uma cultura, eu não tenho um negócio. Eu estou executando ali algo até ele estar fadado a acabar. Né? Porque eu não tenho direção, eu não tenho valores estabelecidos desse negócio. Então está todo mundo ali se olhando, contribuindo com o que pode de habilidade. Então a gente priorizou muito a cultura. Tanto eu e a Mari, a cultura ela começa pelos líderes. Né? É muito comum a gente ver hoje no mercado as empresas, o meu time não é bom nisso, meu time não é bom naquilo, porque o meu time é isso. Mas, cara, tem uma frase que eu gosto muito, que é o chocolate que você pega embaixo na cascata de chocolate lá no casamento, né? É o mesmo que cai de cima. Então, ele é reflexo de quem lidera. Resultado de empresa é reflexo de quem lidera. É responsabilidade de quem lidera. Mas o fulano errou. Responsabilidade de quem lidera. Não interessa. Para a gente manter isso hoje, a gente colocou rotinas e rituais dentro da RDO. Quais são essas rotinas e rituais? Todos os dias nós temos daily. Daily é uma reunião diária, das 9 às 9h30, de terça a sexta, e segunda-feira ela é um pouco maior, de 45 minutos, das 9 às 9h45. Por quê? Mas todo dia vocês têm coisa para falar? Todo dia nós temos coisa para falar. Líder está ali para servir. Então, a primeira coisa que a gente posiciona para os times é o quê? O que eles precisam de nós? Como foi o resultado do dia anterior, as tarefas que têm que ser executadas, né? A rotina que tem que ser executada, e se eles precisam de alguma coisa. Na segunda-feira, a gente traz um conteúdo já para dar um gás na semana. Seja um conteúdo para alimentar tanto o profissional quanto o pessoal de quem está ali com a gente. Por quê? Porque a gente fica alinhando a mentalidade. Não adianta ter o time focado em ser um bom executor e a mentalidade dele está direcionada ao outro lado. Esse é o primeiro ponto. Quarta-feira, além da daily, nós temos uma rotina de fórum de tráfego. Todo mundo pode contribuir. O que é o fórum de tráfego? É olhar para a conta de cada cliente que tem uma necessidade de atenção maior e a gente contribuir. Parte técnica. Sexta-feira, a gente separa 1 hora na agenda, além da daily, chamada de RDO Academy. A RDO Academy é um momento onde nós organizamos conteúdos técnicos, pessoais ou profissionais. Então, normalmente eu levo um conteúdo, a Mari traz conteúdos também, e a gente abre muitas vezes para o próprio time também trazer um conteúdo. Dá um exemplo. A gente tem lá um designer e eu não entendo de designer. Né? Eu não sou um designer e não vou me aprofundar nisso porque eu tenho uma pessoa especializada para fazer isso. Mas eu preciso entender o processo criativo dele. Eu preciso entender como que ele cria, como que ele chega num tal resultado. Por quê? Quando eu vou montar uma estratégia, eu preciso entender o tempo, o que ele vai pensar, que forma ele vai agir. Então ele trouxe um conteúdo desse para nós, conteúdo técnico. Conteúdo pessoal e de desenvolvimento, comunicação, olhar para a vida. Agora, na segunda-feira, a gente trouxe um exercício dos pilares que a gente viu ali no Alivans, a gente trouxe segunda-feira para eles. Agora, para a próxima semana, a gente vai convidar a Marcela, do Voz Líder, para trazer um conteúdo para eles. Então, é trazer um desenvolvimento para o time se tu quer que a tua empresa cresça. Teu time tem que suportar o crescimento da empresa. Às vezes tu quer só crescer a empresa e tu fica fazendo o quê? Turnover de time o tempo todo. Porque tu não cresceu um time para suportar esse crescimento.
Não tá na mentalidade nem na visão, Exatamente. Né? Não adianta só o empresário se desenvolver e o time não, bem como, né? Isso a gente vê treinando empresas, os empresários. Às vezes o empresário investe no time e não se desenvolve, e às vezes ele investe só nele e não investe no time. E tem que ser mútuo, né? Tem Exatamente. que ser ambos têm que crescer juntos, ambos têm que falar a mesma língua. Não adianta nada tu se desenvolver num lugar e desenvolver o teu time em outro. Não faz sentido. É importante que tenha assim, uma integração no processo de desenvolvimento e de crescimento do time. Muito legal que vocês têm conectado tudo isso dentro do processo, né? E hoje nessa estrutura, né, tu falou que, eu até anotei, comunicação constrói cultura, né? CCC, dá para botar ali, comunicação constrói cultura. E esses daily, weekly, academy, são rituais importantes no negócio. Tu enxerga que isso... muita gente vai olhar assim, isso só atrapalha. Né? E reunião ocupa tempo, toma tempo, mais uma reunião. Tem muita gente que pensa dessa forma. Hoje, tu enxerga que isso ajuda em quanto? E tem como quantificar isso? Tu quantifica isso a nível de produtividade, a nível de performance do time? Como é que tu faz isso? Olha, tem como metrificar. A gente ainda não metrifica isso exatamente no detalhe, né? Mas, por exemplo, assim, vou te trazer um exemplo. Performance, tá? Performance. Vou pegar o exemplo do gestor de tráfego. Nosso gestor de tráfego, ele cuida hoje de X contas lá. Então, se eu não dou suporte para ele, não desenvolvo e não entendo as habilidades que ele também precisa desenvolver, eu prejudico o quê? O resultado com o meu cliente. Então, lá na ponta eu vou ter o quê? Vou sofrer LTV, vou ter um LTV menor, churn maior. Consigo metrificar. A gente percebeu o resultado através que a gente entrega de velocidade para a execução das coisas, clareza para a execução das coisas. Tu consegue mensurar, por exemplo, taxa de retrabalho, diminui. Principalmente alinhando comunicação. Né? São pessoas diferentes. Então, expliquei para fulano, pedi para ele fazer isso daqui, pedi para ele colocar uma água no meu copo. Aí ele foi lá e pegou qualquer água e botou. Não, mas eu queria água com gás. Então, como que eu faço ele entender? Como que eu percebo se ele está entendendo o que eu estou transmitindo também e se minhas tarefas e processos estão claros? Comunicação. Esses alinhamentos. Então, olhar para esses processos vai impactar. Aí tu pode escolher o que eu quero metrificar agora na operação. Vou dar um exemplo até aqui para vocês agora. A gente está desenhando para implementar um ajuste nas nossas dailies. Segunda-feira vai ser dia de nós olharmos para a performance e resultado que nós temos que executar durante a semana para chegar numa meta. Então, todos os nossos times agora vai ter meta. Todo o nosso time. Até mesmo o designer. Mas como é que tu vai fazer uma meta de designer? O cara faz uma imagem, ele trabalha com isso, certo? A meta dele vai ser o quê? Em cima do CTR de anúncio. CTR de anúncio, para quem trazendo o termo aqui, é a qualidade basicamente do anúncio. E também vai ser uma métrica do gestor de tráfego. Porque cada conta, cada tipo de negócio vai ter uma meta mínima de CTR. E aí eu consigo entender o quê? Se o meu gestor de tráfego está se preocupando em fazer um bom anúncio, uma boa solicitação de anúncio, porque ele tem que performar em cima do CTR, isso vai ir para outras métricas. E se o meu designer também está se preocupando em contribuir mais com aquele anúncio. Feito isso, o designer vai ter outra métrica, que é o quê? Taxa de retrabalho. Se eu estou deixando para ele um briefing ali e está tendo retrabalho, esse cara não está prestando atenção aqui. Retrabalho é o quê? Hora. Voltou ao trabalho, eu faço empilhamento de coisas para ele. Aí vai acontecer o que na operação? Produtividade diminui. Qual que é a produtividade mínima e máxima em cima desse cara? Então aqui é só um exemplo, né? Como eu posso metrificar. Porque eu posso pegar o designer e colocar uma produtividade em cima dele que ele está entregando abaixo, ou também às vezes acima. E aí eu estou ferrando a operação. Então, onde é que a gente faz esses alinhamentos? Dele, cara, tá muito pesado, minha rotina está dessa forma, isso aqui eu estou precisando, isso aqui não chegou até mim. Então, toda essa conversa, todos esses rituais é para performance e desenvolver também o lado pessoal deles. Muito bom, cara. Legal. Genial. Sabe que uma das coisas que eu admiro demais em ti é a criatividade, né? O cara das ideias. E num time de marketing tem muitas pessoas criativas, o que deve gerar muitos conflitos, eu acredito, também, né? Então tem os conflitos da criatividade, mas principalmente, né? Como é que tu faz para passar a tua velocidade de criação para as pessoas que estão ali?
É só através do desenvolvimento? Tu tem algum mecanismo, alguma forma que tu incentiva essa criatividade, que tu consegue também fazer as pessoas construírem essa mesma visão? Aí é um ponto, por exemplo, isso é um ponto até que entrou em pauta para nós nesse mês, que é justamente essa questão de criatividade. Eu ser um cara criativo, eu sou uma pessoa que sento contigo e tu me traz um problema e acabo conseguindo te trazer uma solução. Essa é a minha habilidade, né, com isso. Então, se eu colocar criatividade demais na operação, eu também ferro a operação. Por quê? Eu tenho que ter pessoas criativas também junto para tudo isso acontecer. Só que se tu tem uma operação criativa, tu não tem uma operação que executa. Tem uma operação que fica devagando criatividade. Então isso é um cuidado também, porque a minha mesma habilidade ela pode ser uma sabotadora. Então o que a gente organizou com isso? Quem é a pessoa criativa, quem é a pessoa executora? Então a gente tem hoje lá mais pessoas executoras, né, com bons compromissos. O nosso designer ele é criativo e aí ele precisa de tempo para fazer as coisas pelo detalhe que ele cria as coisas. A Mari é disciplinada e executora e, sim, muito disciplinada com tarefas, com entrega. Então, eu tenho que entender o quê? Aí o problema da minha habilidade é o quê? Qual o momento de eu colocar a criatividade no campo? Então, eu separei da seguinte forma. Sábado é o meu dia de criatividade. Por que sábado, Reinaldo? Porque não adianta eu estar sendo criativo durante a semana e não estar executando. Aí, sábado é o dia que eu tenho uma folga, vamos dizer assim, né? Não que eu pare de trabalhar, mas é o dia que hoje eu posso ser criativo. E como é que tu gerencia a autonomia? Porque, de alguma forma, as pessoas executoras, por exemplo, o design precisa trabalhar muito a criatividade e a execução. E a criatividade dele precisa performar bem enquanto ele está criando também. Como é que tu como é que tu dá essa autonomia? Então, a gente tem que, nesse caso, exatamente do designer, eu vou criar prazos de entrega. Um exemplo, um criativo simples. Ele tem qual o prazo de entrega que eu consigo conciliar com a criatividade dele, mas também não prejudica a operação? Porque eu não posso deixar ele 10 dias sendo criativo em cima de um designer para isso, né? Existem os níveis de aplicação também. Por exemplo, uma landing page, né, que é uma página de vendas ali, eu preciso de um pouco mais de detalhamento. Eu até consigo operacionalmente entregar em 3 dias, mas eu não posso entregar em 3 dias e fazer algo mal feito. O equilíbrio está aonde reflete o que mais precisa acontecer, sobressair dentro de cada entrega, vamos dizer assim, né? Um gestor de tráfego, se ele é muito criativo, cara, ele vai passar muito tempo na conta. Ele não precisa ser criativo, ele precisa ser analítico e executor. O designer ele pode ter a criatividade dele, mas uma criatividade limitada ou determinada para cada tipo de entrega. Num criativo de anúncio, eu não posso deixar esse cara 10 dias ali em cima trabalhando, né? Então eu tenho que entender. Podia ter feito um por dia, testado 10 e já ter resultado. Exatamente. Então separa por níveis. O que vai ser rápido, o que vai ser um tempo maior ou um tempo maior ainda em relação à entrega. Eu preciso de uma criatividade muito maior para uma landing page do que, às vezes, para um anúncio. O anúncio eu posso olhar o que está performando bem já na internet e ajustar e recriar ele. Agora, uma landing page, dependendo, eu preciso de um tempo muito maior com isso. Né? Uma identidade visual também. Sabe que a indústria, se a gente olhar para a indústria de um modo geral, né, como fui a fundo na indústria, conheci muitos processos ali dentro. E a indústria às vezes, vendas tem que parar de vender para não sobrecarregar a indústria. Né? Tem ali uma gestão de crescimento junto com o processo industrial. Às vezes, dá um boom de vendas, tem que mensurar e gerir o crescimento, enfim. E no marketing não é diferente, porque tu tem uma mão de obra. Claro, hoje a gente tem a inteligência artificial, até gostaria que tu trouxesse um pouco mais também de como que tu usa a inteligência artificial dentro desses teus processos. Mas deve ser um desafio também nesse sentido, né? Mão de obra escassa ou difícil de conseguir integrar a pessoa no processo e desenvolver um mecanismo de venda que tu consegue suprir, atender as tuas demandas sem fazer um péssimo atendimento para o cliente. Esse deve ser um grande desafio do negócio de vocês. Como que vocês fazem essa gestão, né? Como que tu organiza isso e como que vocês se organizam para escalar o negócio, né? Para fazer o negócio crescer? Bom, primeiro ponto, assim,
Se fala muito em escala, né? De negócios hoje em dia. Todo mundo quer, vou escalar. E às vezes as pessoas falam, estou escalando. E tu vai olhar, cara, tu não está escalando. Não tem alguns outros pilares anteriores. Nós focamos, primeira coisa a gente focou primeiramente em cultura. Quem a gente queria ser e cultura. E para onde a gente queria ir, né? Pessoas, processos, aí escala. Então hoje a gente está na etapa de pessoas. Né? Então a gente cuida muito bem os passos que a gente está dando. Para não dar, claro que a gente dá passos maiores também, mas é cuidar. Não adianta dar um passo extremamente largo que ele vai me quebrar no meio. Então, nesse processo, o que acontece? Hoje, na RDO, eu tenho que entender qual é a minha capacidade. Primeiro ponto, né? Como gestor. Às vezes o vendedor ele não vai ter esse nível de, deixa eu entender a capacidade. Ele quer vender, é a execução que ele sabe fazer. Como eu fico na frente da parte comercial e também como gestor da empresa, eu e a Mari, então a gente entende qual que é a capacidade. Se eu colocar hoje 10 empresas para dentro, o nosso time consegue entregar na mesma qualidade? E aí o ponto principal é o quê? O que nós não sacrificamos. Porque pode acontecer o seguinte, vou dar um exemplo. As pessoas estão ouvindo o podcast aqui, cara, gostei demais do Reinaldo, achei muito legal o RDO, começam a me chamar e chega lá 20 empresas para entrar. Lindo! Nossa, e o que o empresário às vezes vai fazer? Vou vender para todo mundo, estourei. Depois, né? Eu vejo como entrega. Exatamente. Vende e depois vê como entrega. Exato. Aí é um modelo de negócio. Tem um modelo de negócio que faz isso. Não é o nosso. E aí isso tem que estar muito claro. A gente já teve reuniões com clientes que a gente falou assim, a gente poderia fechar, extremamente fechar. Cara, vamos fechar, o cara tá ali, ele quer comprar da gente. Só que eu sabia que eu ia quebrar ele se eu fechasse. Por quê? Porque existe um processo para ele vender. Às vezes vai 1, 2, 3 meses até começar a gerar vendas. Reinaldo, mas a minha agência aqui da minha cidade faz venda no primeiro mês. Não sei qual é o tipo do teu negócio. Não sei qual que é a tua cidade. Não sei quanta verba você está colocando. Concorrência, tudo. Exatamente. Tem tipos de negócio que vendem mais rápido. Se eu pegar hoje, por exemplo, uma pizzaria que tem um aplicativo, cara, com certeza vai vender no primeiro mês. Tomada de decisão de produto é muito mais rápida. Agora eu vou pegar uma loja de roupas que vende lá, uma grife. Talvez eu vou estruturar, ela não tem estrutura nenhuma. Então é entender qual que é a capacidade que a gente entrega e o que a gente não vai sacrificar. Primeiro, clareza. Onde é que a gente tem clareza? Executando, metrificando e analisando. Essa visão, né, essa forma de olhar para a gestão, tu remete isso às experiências ruins do teu passado, nos momentos difíceis? Eu acho que, assim... Onde que se encaixa isso? Entendeu a minha pergunta? Né? Onde que aquilo do teu passado, aquele momento difícil, aquela situação sem dinheiro, onde que toda essa tua visão de gestão, de metrificar, de olhar, onde que isso tem paridade? Eu acredito que, assim, eu costumo dizer que eu não tenho experiências ruins no meu passado. Eu tenho experiências boas, que me dão muita base para aplicar, e eu tenho experiências que não foram boas, mas que são boas para mim não copiar. Né? Então, assim, eu vim de uma empresa, eu trabalhei numa multinacional, até mostrei no começo, que era a Ambev. A Ambev é extremamente agressiva com vendas, volume, share, né? Posicionamento de marca, estratégia de marca. Tu entender, às vezes eu vou perder aqui com esse dinheiro, mas o meu negócio, o meu equity está crescendo, o meu espaço, o meu share está crescendo. Então, ali eu me desenvolvi em comunicação, olhar dessa forma analítica para os negócios e ter essa, às vezes até um pouco de uma acidez, um pouco mais audacioso com algumas coisas, né? E também é a parte de opinar muito forte ali de dentro. Depois nessa outra empresa, essa rede de academias, que foi um período bem como poderia usar a palavra, que me desenvolveu muito, porque eu tive uma outra visão de negócios. Eu vendia na época, para ter uma ideia, era um investimento em 50% de uma academia de 1,5 milhão para uma pessoa através de uma tela de computador, ela estava lá em qualquer outro lugar. Então essa empresa ela trabalhava com marketing muito forte. E eu precisava entender o quê? O que eu entendi muito dela? Estratégias rápidas. Coisa rápida. Errou? Acerta. Errou, ajusta. O que está fazendo sentido? Então eu me tornei muito analítico. E como eu fui para o campo de batalha como gestor de tráfego, o que eu comecei a performar e comecei a construir? Visão analítica. E depois eu entrei o quê? Se eu for o analítico operacional, eu vou estar sempre nessa cadeira aqui. Eu preciso entender de negócios.
E comecei a me apaixonar cada vez mais por negócio, cada vez mais por negócio, cada vez mais por vendas. E aí eu entender o que mexe o ponteiro dessas coisas. Hoje, eu estou cada vez mais investindo eu preciso ser agora um bom gestor. E dói às vezes, porque eu gosto de ser um bom gestor de tráfego. Sou muito bom com isso e sei contribuir muito bem com isso. Mas eu preciso sair daqui. Eu preciso ir para outro lado agora. Tem que renunciar, né? Exatamente. As renúncias. Eu lembro quando eu tive que renunciar à fotografia, doeu. Mas eu fui para outro lugar. E agora eu tenho que renunciar a isso porque eu preciso olhar de negócio. Nenhum empresário vai sentar comigo e vai me perguntar o seguinte: tá, Reinaldo, mas como é que é a média do teu CTR? Que estilo de campanha? Ele vai falar o quê? Cara, quanto eu vendo, quanto eu boto na tua mão de dinheiro, o meu produto é esse, e eu tenho que ter a visão de entender. Fulano, olha só, eu analisei o teu negócio aqui na nossa conversa, eu vi uma brecha aqui, e criar valor para ele. Como é que eu vou gerar valor para ele? Se eu entender de negócio, entender de vendas. E aí eu me apaixonei por isso. Legal. E hoje o negócio de vocês, a nível de entrega, vai além do marketing, né? Vai. O marketing é uma ferramenta. É um meio, né? Exatamente. É um mecanismo. Exatamente. Eu brinco, né, com essa analogia que é: teu carro estragou. Né? Teu carro estragou. Tu chega no mecânico lá, e aí teu carro lá tá um barulho no motor lá. E aí imagina tu chegar no mecânico: olha, eu preciso arrumar meu carro. E ele diz assim: cara, eu vou arrumar, vou te entregar, tal. Mas esse mecânico tem uma chave de fenda. Cara, dependendo, ele não vai arrumar teu carro. Se é um parafusinho, ele vai arrumar. Agora, dependendo se ele tem uma chave de fenda, ele não vai arrumar. E eu vejo que muitos negócios fazem isso. O marketing, o cara tem lá uma chave de fenda, ele sabe uma coisa, fazer uma coisa, olhar para uma coisa, e aí, não funciona, o cara não arrumou meu carro. Então, o marketing, ele não é a solução final. Ele é um meio muito forte, mas ele é o meio do caminho. E isso é um erro que as empresas cometem, né? Exatamente. É terceirizar o sucesso de vendas pro marketing. E eu vejo, ao longo desses 17, 18 anos trabalhando em empresas, trabalhando no corporativo, nos últimos 10 anos treinamentos, eu já vi marketing e vendas que não se fecham, não se comunicam. Cara, isso aí mora um grande perigo. Eu já vi agências, ou melhor, o empresário pegando agências só para fazer social media e achar que isso é marketing. Isso é outro erro. Esperar que o tráfego pago gere clientes bons e aí chega no atendimento de vendas, o vendedor desqualifica o cliente sem ter conseguido contato com o cliente. Né? E a gente vê de tudo. Hoje, dentro desse atendimento com as empresas, o que tu diria para as empresas, para o empresário que está ouvindo, para ele entender melhor o lado do marketing? Né? Que eu acredito que esse seja um grande ponto, fazer o empresário ter consciência do que o marketing como um todo pode agregar para ele, mas também o que é importante ele entender dentro do negócio dele para que ele possa usar melhor o marketing. Eu acho que falta muito dos empresários entenderem as alavancas de negócio. Não, às vezes não é nem ele olhar para o marketing como uma solução total, e tem muitos que fazem isso, né? E não são negócios pequenos, tá? Tem empresários que conversam com a gente, se eu perguntar qual que é o teu ticket médio? Eu tenho aqui um produto de 100, eu tenho um de 100. Tá, mas qual que é o teu ticket médio de venda? O cara não sabe. Tá, tu tem CRM? Não, meu time, eles não têm às vezes a base. O que aconteceu com o mercado? Antigamente tu abria uma empresa, tu abria as portas da empresa, botava uma fachada, as pessoas passavam ali, elas te ligavam para comprar, elas iam até ali e compravam, só que tudo isso mudou. A informação está muito rápida. Se eu perguntar para vocês hoje, vocês vieram para cá, tu rodou quanto tempo até aqui, Rafa? De carro? 10 minutos. Quantas placas tu viu até aqui? Placa de empresas? Dezenas. Me fala 5 que tu lembra. 5 empresas que tu lembra que tu viu até aqui. Academia. Uma outra que tem atrás da academia, que eu sempre vejo aquela placa ali. Cara, é isso. Sushi. Tu mexeu no teu celular hoje? Sim. Quantos anúncios tu viu? Nenhum prestei atenção, nenhum eu lembro. Mas tu viu vários, né? Vários. E a tua atenção também estava ali, né? Exatamente. Aí o que acontece, então? Se o empresário olha para isso, então o Reinaldo está dizendo que placa não funciona. É outro canal de comunicação. Funciona. Tu tem que entender o quê? O que tu precisa para o teu negócio? Eu preciso gerar mais vendas. Então, precisamos de mais volume.
Quem é que gera volume? O teu vendedor faz prospecção? Meu time faz prospecção. Então tu não precisa de marketing? Não, isso é um canal. É isso que eles não entendem, né? E pior ainda, é comunicar do jeito certo numa placa, num outdoor. Às vezes tu olha o outdoor, tem só a marca da empresa ali. Tá, e aí? Tem só um produto, tá, e aí? Tu vai pegar o cara com nível de consciência já decidindo. Mas por que não bota uma indagação? Por que não coloca uma pergunta? Por que não faz o cara pensar que ele precisa te conhecer? E não somente num outdoor, num marketing offline, né? Vamos pensar no marketing online também. Porque aquilo que tu falou, é muito anúncio. Como tu te diferencia nisso tudo? Então não basta só rodar um anúncio. Cara, o que eu recebo de anúncio, e aí eu avalio hoje os anúncios, os que eu paro para olhar. Cara, olha só que anúncio ruim. Eu tava olhando um cara que faz uns anúncios muito bons, cara, que ele sempre me pega, é o Rodrigo Manga, o prefeito de Sorocaba. Cara, o conteúdo do cara é genial. É um formato UGC, que eles chamam. E ele, cara, todo o anúncio dele, eu paro pra ver o que ele vai falar. Não sei se é porque... Porque ele interte. Ele interte, ele gera um... E ele pega. Só que às vezes eu recebo uns anúncios assim que, cara, eu fico olhando só pra ver até onde vai. Porque é muito ruim, sabe? Tecnicamente, é uma pessoa querendo trazer o seu conhecimento e não, de fato, a solução para um problema, né? O problema de muitas empresas, quando vai fazer marketing, olha assim, vou ir pro digital, vou vender. Se tu pegar hoje, eu não lembro mais a métrica exata, tá? Mas as empresas de negócio físico, né? Que vendem no digital é uma minoria. Só que as empresas de negócio físico que vendem por causa do digital são muitas. E aí é um ponto. Contratei um time de marketing, tô vendendo, mas não veio do anúncio. Então o anúncio não dá retorno. Tá, mas tu começou a vender mais, não começou a vender mais? Existe o comportamento de consumo. Daqui a pouco eu tô vendo um anúncio ali, eu não tô na hora indo ali comprar, mas eu lembrei da marca. É isso aí. É um conjunto de fatores. Exato. Né? O digital, eu falo sempre, o digital não vende. Mas o digital é a tua vitrine para que tu venda. Exato. Tu tem que estar ali, né? Tu tem que estar se posicionando. Né? Ele fortalece. O cliente vai olhar, tu vai olhar o Instagram da marca, né? É muito difícil eu comprar roupa pela internet. E esses dias eu comprei meio que de urgência, assim, eu não ia ter tempo na semana para ir numa loja. Eu pensei, cara, apareceu um anúncio para mim e tal. Comprei 2 calças. E aí ia chegar no tempo que eu queria, né? No fim não chegou no tempo que eu queria, eu fiquei meio pirado, quase devolvi, né? Mas enfim, a promessa não foi cumprida. Mas antes de eu comprar, cara, eu fui no Reclame Aqui. Eu olhei o perfil do Insta várias vezes, olhei comentários, olhei curtidas. Tipo, eu não comprei de cara. Sim. Mas a empresa estava comunicando bem, eu fiz todo um ciclo. Tu foi levando o nível de consciência sobre a marca, a empresa e o negócio. Exatamente. Né? Daí, no meu negócio, pelo ticket não vai vender pelo digital. A pessoa não vai clicar no link ali e vai comprar um ticket de 5 dígitos. Não vai fazer isso. Mas é importante que eu esteja ali, esteja bem posicionado, esteja me comunicando ali, para que a pessoa olhe o meu perfil e veja, esse cara tem valor, deixa eu ouvir ele. Porque eu prospecto, mas é um canal. Lá no BNI, né, eles trouxeram uma pesquisa e eles trazem lá as 5 ou 6 formas de captação de novos clientes, né? O quanto que representa percentualmente novos clientes para uma empresa. E aí eles trazem que 40% vem de recomendações e networking. Recomendação e networking. 20% dos 100%. 40% já foi para networking e para networking. 20% pós-vendas. Ou seja, 60% dos novos clientes do negócio tá no pós-vendas e no relacionamento. 15% é marketing. 12% prospecção e 5% promoção. E aí tinha mais uma outra métrica, mas enfim. O que mais me chama a atenção são esses 60%. Que muitas vezes a empresa não está trabalhando o relacionamento com os novos clientes e muito menos o relacionamento com os clientes que ela tem. E aí não basta só fazer o marketing, mas como que tu está te relacionando através do marketing como um cliente, como tu falou. É um canal. Não adianta eu chegar numa agência de marketing que tem só uma chave de fenda. Sim. Eu preciso pegar uma agência de marketing que tem uma visão do carro como um todo e que tem as ferramentas adequadas para atender o meu carro.
De um modo geral, pelo menos essa é a minha visão. Exatamente. Por isso que a gente se posiciona como uma assessoria de marketing focada em vendas. Porque eu vou te assessorar nesses pontos. E muitas vezes a pessoa não vai entender, ela não sabe às vezes que ferramenta tem disponível no mercado. Ela não tem essa visão, ela tem visão do quê? Eu chego na minha empresa, eu abro aqui, eu preciso vender isso. Então, fulano, eu sou especialista, eu olhei para cá e eu estou te mostrando esses caminhos. E aí quer ver uma coisa bem interessante? Eu vi uma propaganda ontem. Tava na hora do almoço. Tava almoçando, botei uma Netflix para olhar rapidinho. É o meu momento de relax, que eu dou uma mais parecida um pouco, né? O que apareceu para mim? Uma propaganda do Mercado Livre. No Mercado Livre, fazer uma propaganda dos Dia dos Pais, investindo 40 milhões em cupons, tá? Aparecendo no Netflix, para mim ali, que eu estava com a minha atenção. Aí eu imagino assim, cara, por que o Mercado Livre está fazendo propaganda? A maioria das pessoas vão comprar muito na internet. Cara, eu comecei a acompanhar o Mercado Livre em 2006, 2007, Sim, né? Extremamente. Porque além da propaganda, ele está disponibilizando mais 40 milhões em cupons. Cara. É presença? É presença? Aí, o que acontece com alguns empresários? Ele faz o quê? Teve muito aquela vibe, hoje diminuiu um pouco, mas é da parte de tu levar uma sinestesia para dentro da casa do cliente, né? Vou dar um brinde de perfumezinho, vou dar um cheirinho para botar no meio das roupas lá. Por quê? Porque eu quero estar no quarto do cliente, porque eu quero estar ali. Vocês já pararam para pensar que através dos anúncios você pode estar na cama do cliente? Acho que, né, sem ingenuidade aqui, você pode estar no banheiro do cliente. Quem não vai lá no banheiro e fica lá no celular, né? Total. Você pode estar no dia a dia dele e isso é democrático. Não é, a Coca-Cola tem muito dinheiro, ela consegue. Cara, todo mundo pode anunciar. Todo mundo pode anunciar. Todo mundo pode estar ali presente. E esse é o ponto importante. O empresário, ele olha às vezes da seguinte forma, voltando num ponto anterior aqui, ele olha para um canal. Vamos dizer, o marketing funciona, ou a prospecção funciona 30%, converte 30%, o marketing 15%. Então eu não vou mais botar dinheiro em marketing, eu vou só deixar minha prospecção. Aí ele desativa um canal. Empreender e vender é tu alinhar. O Denner Lippert da RV4 fala muito isso. Alinha os teus canhões, monta os teus canhões para tu atirar. Tem que ter mais que um canhão alinhado com ele aqui. Se eu atiro bem em prospecção, eu tenho uma taxa, cara, eu sei o quanto a gente de venda dali. Se eu tenho marketing que faz 10, 15% e me dá retorno, eu tenho mais um canal aqui. Se eu tenho minha placa, se eu tenho meu evento, se eu tenho meu relacionamento, se eu tenho meu podcast, o que eu faço? São canhões alinhados para o setor de venda. Agora ele quer ter um canhão só, olhar só para aquele canhão, aí se dá uma M no mercado, naquele segmento, naquele canal, desespero. Porque ele não alinhou outras formas de fazer aquisição. E isso é muito importante o empresário entender. É alinhar canais de aquisição. E como a gente falou, o marketing vai reforçar cada vez mais e ele é mais democrático. Você pode fazer um anúncio no YouTube. Não é só a Coca-Cola, não é só a Nike, não é só o Mercado Livre que pode fazer. Todo mundo pode fazer. E aí é o quê? Lembrança. É muita informação hoje em dia. Quem é mais visto vai ser mais lembrado. Vai ser mais lembrado, não interessa. Hoje, quantas marcas tu já não esqueceu e fala assim, é verdade, aquele tempo. E aí tu parou de comprar. E aí tu começa a comprar de quê? Daquilo que tu vê mais. A informação se mantém mais no cérebro da pessoa. Exatamente. E aí a Ambev tinha um termo que é share of heart, share of mind. Espaço na mente, espaço no coração. Espaço na mente é lembrança, espaço no coração é aquilo que tu leva para casa, aquilo que tu tem uma relação com o produto ou serviço. Genial. A conexão, o relacionamento, né? Eu acho que, complementando um pouco do que tu já trouxe até aqui, né? Eu vejo que às vezes falta a consciência do empresário, do cliente, de que o marketing, ele muito mais do que eu quero trazer mais clientes para a loja, então eu quero que tu suba uma campanha de mensagens pro WhatsApp. Daí o cara acha isso, eu vou investir lá R$1.000 por dia e vai bombar, vai ter um monte de clientes aqui. Muito mais do que isso é uma coisa que eu reforço cada vez mais atualmente, é que eu vejo que o marketing
é muito mais a conexão e a lembrança do que qualquer outra coisa. Só que a conexão e a lembrança, ela não é tão metrificada. É justamente isso. A partir do momento que começou a investir em marketing, a cuidar mais da rede social, a estar mais presente, dá 1, 2, 3 meses o cliente vê, nossa, realmente movimentou. Mas não é exatamente da campanha de mensagem, da campanha que vai lá no site do e-commerce e vende. E sim da conexão e dessa lembrança de marca. Então, por isso eu também vejo que algo que às vezes é um pouco negligenciado, às vezes até por o empresário não saber, é justamente isso. Eu vou pagar o marketing vai resolver. Não, eu tenho que fazer a minha parte de gerar essa conexão, de produzir um conteúdo que de fato seja lembrado, que entretenha o meu público, para que eles gostem de mim e fazer o marketing potencializar isso e fazer com que também as pessoas continuem recebendo aquele conteúdo, porque a gente sabe que de forma orgânica, a não ser que você esteja extremamente engajado, tu não vai receber tudo. Então, mantendo através de estratégia de anúncio, de branding, faz com que esse teu posicionamento, essa tua conexão se mantenha ao longo do tempo. Né? Exatamente. E é assim também, né? As próprias agências, empresas que trabalham com marketing, acho que precisa ter esse senso de olhar para o valor que volta para o cliente. Cara, me diz sinceramente, o que adianta tu fazer uma campanha publicitária enorme? Vou contratar modelo, vou contratar isso, vou contratar câmera, não sei o que, fez um movimento totalmente grande. Para quê? O portfólio do cara. Aí tu vai olhar para o empresário, não voltou nada. Mas a tua campanha foi linda. Meu. É ego, né? Ego. Só ego. Sim. Só ego. Só ego. Me desculpa, só ego. Mas a Ferrari não faz, a Mercedes não faz. Cara, Ferrari está fazendo um evento agora em Gramado. Ela não vai lá botar um anúncio, mas ela faz com que essa notícia veicule por vários e vários formatos de comunicação. Quantos influenciadores vão querer estar ali porque vai ter o evento da Ferrari? São pessoas convidadas para estar ali. É nesse ponto aqui que a gente vai fazer. É um marketing. E aí, às vezes, as pessoas associam marketing somente a anúncio online. A oferta, né? Exatamente. A gente tem, por exemplo, e a retenção é muito importante. Tu tem um canal de aquisição, monetização e retenção. Que é aqui também que o marketing acaba não olhando. A gente tem uma cliente, por exemplo, de um e-commerce, a gente conseguiu escalar muitas vendas dela, fazendo o quê? Olhando para o abandono de carrinho e não diretamente fazendo um anúncio para quem abandona o carrinho, mas fazendo um disparo para essas pessoas com cupom. Volta lá, compra mais. O e-commerce dela faturava com marketing 7, 6 mil mais ou menos semanal. Semanal mais ou menos. A gente levou para 15, 14. Chegamos a bater 19 mil. A gente está batendo. Antes ela batia 20 e poucos mil mais ou menos mensal. A gente está quase batendo 100 mil reais. Só que olhando Qual é o produto? Ela vende marcas de roupa de um ticket na faixa de 500, 600 reais. Então é um e-commerce bem difícil de ser trabalhado. Porque hoje a base de e-commerce tu vai trabalhar 150, 200 reais ticket médio. E o ticket médio dela é alto. São peças mais de verão também, tem a maior totalidade ali. E é daqui de Caxias. A gente conseguiu estruturar, olhar para estratégias que gerassem venda e com consistência agora para ela escalar. Metrificar a estrutura, valida, entende o que está acontecendo, o que pode ser melhorado, otimiza, aí escala. Alinha os canhões, né? Legal. Chegando ao final, eu sempre faço 2 perguntas, né? Primeiro, se tu acredita em Deus. Sim. Onde ele se manifestou na tua vida, na tua jornada, no teu negócio? Cara, Deus, acho que veio assim, acho não, né? A gente é uma promessa desde que tá no útero da mãe. Poucas pessoas sabem, mas eu tive leucemia. Com 1 aninho de idade. Então, desde lá, Deus já colocou a mão um pouco mais sobre mim, né, e tinha um propósito sobre a minha vida. No ano passado, eu me batizei, me converti, me batizei, e Deus vem falando comigo por vários pontos. Até mesmo na pressão que a gente sofre, passa dia a dia. Nas oportunidades que Ele coloca e em tudo que Ele me preparou até aqui para chegar aqui. E tudo que Ele vem preparando para o que Ele vem, né, construindo para mim também. Então, Deus hoje é o centro tanto do meu relacionamento, da minha empresa, das minhas decisões. Apesar de muitas vezes a gente coloca o ego na frente, né? Vou botar Deus a decidir. Aí quando vai realmente fazer isso, a gente acaba tomando uma decisão da nossa cabeça. Mas eu vejo que hoje Deus é o centro da minha vida.
Legal. E hoje, se tu fosse voltar pro Reinaldo que chegou em Caxias com R$1.000, tivesse 1 minuto para falar com aquele Reinaldo, né? Mas a gente não pode voltar no tempo. O Reinaldo de hoje, com a bagagem, com as experiências. E tu tem 1 minuto para falar para ele lá atrás. O que tu falaria para ele? Olha, eu continuaria motivando ele para ele não desistir. Para ele continuar, seguindo o mesmo caminho. Se eu fosse, talvez, se ele me pedisse um conselho, eu daria um conselho com a experiência que eu tenho hoje de caminhos ainda melhores. E desenvolveria ele. Qual seria o conselho? Não ser tão ingênuo. Não ser tão ingênuo. Falaria para ele desde aquela época já olhar para o digital e entender de negócios e comunicação com pessoas. Qual caminho tu daria para ele para que ele aprendesse mais rápido sobre pessoas, negócios e digital? Vendas. Vai vender. Vai vender porque a venda une tudo isso. É o que vai fazer ele aprender. Precisando vender que tu vai unir todos os outros pontos, né? Vai vender. O que tu quiser, cara. Não tem condição agora, vai no Mercadão, compra 12 garrafas d'água, vai vender no sinal. Vai vender bala, vai vender o que tu for. O que for. De verdade, vai vender. O que tu tiver, vai vender. Boa, boa. Reinaldo, muito obrigado pela tua presença, pelo teu tempo, por ter dedicado teu tempo. Quer deixar mais uma mensagem? Fica à vontade. Quero agradecer, né? Agradecer mais uma vez, agradecer a Deus por tudo que vem construindo, né? Sempre falo que onde eu posso colocar meu pé e falar dele é muito importante para mim também. Eu acho que eu acabo alinhando os propósitos com várias outras pessoas ao meu redor também com isso. Agradecer a Marielle também, quero agradecer demais, porque é minha sócia dos negócios, minha sócia na vida também, né? Nós somos namorados e a gente tem construído tudo isso. Eu tô sendo o homem que eu sou, o empresário que eu sou, graças também a ter uma mulher como eu tenho do meu lado. E é isso. É isso aí, muito obrigado. César, alguma pontuação? Não, só agradecer. Foi uma aula aqui. Apesar de ser do ramo, nossa, sempre tem muito espaço para aprender, né? Nossa, parabéns pela trajetória. Perfeito, obrigado pessoal. Lembra, te inscreve aqui no canal e me conta aqui qual foi teu maior insight aprendizado desse podcast. E até o próximo episódio. Valeu. Valeu.